Estamos recebendo ao vivo nos estúdios, mais uma vez, com muita satisfação, o delegado e jurista, Dr. Jefferson Botelho, que atendeu o nosso convite. Bom dia, muito obrigado pela sua presença, doutor. Bom dia, Elvis, bom dia, colega Éder, bom dia, ouvintes, em especial o pessoal que está conectado à rede mundial do computador, assistindo aí, ouvindo o programa no mundo inteiro. E hoje, para falar de um tema importante, né? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns a toda a produção do programa por ter escolhido um tema que está em voga, um tema que não vai deixar de estar em voga, porque a sociedade é dinâmica e com ela a tecnologia chegou para ficar, para transformar a sociedade mundial. Pois é, vamos falar hoje de crime cibernético. É um problema que hoje praticamente está afetando a grande maioria da população. Nós observamos aí assuntos que são abordados diariamente. O que é o crime cibernético, doutor Jefferson? Bom, é importante falar desse tema, Elvis. A informática, ela chega em 1962, inicialmente como estratégia de guerra, onde os comandantes militares, eles armazenavam os dados estratégicos da guerra em vários terminais. Isso para não ter aquele dissabor de ter uma base destruída e perder todos os dados. Então, a primeira concepção da internet foi justamente como estratégia de guerra militar. Depois dos anos 90, nós tivemos a grande explosão comercial desse tema, aliado, evidentemente, da escola de Frankfurt, na Alemanha, que visa utilizar das redes sociais para fazer a divulgação do produto, vender o produto, mostrar o produto para o mundo inteiro. E hoje nós sabemos que a internet, ela faz parte da vida do ser humano. Você não consegue mais viver sem a tecnologia. Eu costumo dizer que a tecnologia hoje é um direito de sexta geração. Nós começamos aí essas gerações de direito por volta do século XVII, com principalmente os direitos de primeira geração, que são os direitos políticos, os direitos civis. Tivemos os direitos de segunda geração, que são os direitos sociais. Os direitos de terceira geração, que são os direitos difusos, meio ambiente, o consumidor. A quarta geração, que é o direito da diversidade, que é uma realidade também no Brasil e no mundo inteiro. Os direitos de quinta geração, que é a cultura da paz. O Brasil é signatário de um tratado internacional se comprometendo a buscar de forma incessante essa cultura da paz. O direito de sexta geração, que é o direito da bioética, não é? E agora o direito da informática, é um direito de sétima geração. O crime cibernético, que é também chamado de crimes digitais, crimes telemáticos, é chamado também de crimes eletrônicos, crimes informáticos, é o cidadão que poderia utilizar um outro instrumento para a prática de um delito, poderia usar uma arma de fogo, uma arma branca, um veículo. Ele utiliza a internet, o canal da internet. Então, hoje o crime cibernético é chamado de crime virtual impróprio, porque utiliza uma conduta criminosa já existente no ordenamento jurídico e utiliza o canal da internet para perpetrar a conduta criminosa. E nós temos hoje vários crimes nessa linha de crimes cibernéticos, a exemplo do crime de estelionato virtual, que aparece numa ordem de ranking do Brasil, alcançando aí em torno de 28%. Depois nós temos crimes contra a honra, a calúnia, a difamação, a injúria, principalmente hoje a injúria racial, que o pessoal confunde muito com racismo. Nós tivemos um caso emblemático agora de um jogador promissor do Flamengo que está indo embora para a Europa, para a Espanha. A família dele sofreu agressões racistas e você utilizando esse meio eleito pelo criminoso é um meio muito nocivo, porque numa velocidade incrível alcança toda a comunidade mundial. Nós temos o caso também das grandes ameaças, crime de ameaça, o crime de comércio de peças sacras tombadas aparece também. Então, assim, são vários delitos utilizados pelo criminoso através da rede mundial de computador. E aí nós não temos hoje uma definição de crime cibernético próprio, aquele que atinge a informação ou
né, no tocante ao conteúdo e à máquina da internet. E mesmo porque hoje é até difícil você criar um tipo penal nesse sentido, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas nós vamos utilizar aqui, já nesse encontro, algumas práticas mais comuns que o criminoso hoje, o cybercriminoso, tem utilizado a rede para a prática dessas condutas criminosas ao longo aqui do nosso programa. Doutor, o senhor acredita que muitas vezes, para algumas pessoas que se tornam corajosas atrás de um computador, atrás de um telefone, talvez tenham convicção de que não vão ser punidas por esse crime, e as encorajem mais a poder denegrir, a cometer qualquer tipo de crime através da informática, elas se enganam achando que não vão ter punição? É verdade que a internet não se trata de um terreno sem lei. E, na verdade, você disse que são pessoas que têm coragem de utilizar, de se esconder através de um computador ou de um celular. Na verdade, eu diria que é um cidadão covarde, porque ele não tem coragem, às vezes, de falar isso, e aí ele utiliza, às vezes, um fake, né, um perfil falso, utilizando esse tipo de instrumento. Hoje, a polícia já tem mecanismo de fazer esse tipo de investigação, de quebrar sigilo das redes. Nós temos, não só na Polícia Civil, na Promotoria de Justiça de Minas Gerais, divisões especializadas para trabalharem essas questões de quebra de sigilo. Nós temos recentemente, agora que pouco a sociedade sabe, a Lei 13.441 de 2017, exatamente do ano passado, do finalzinho do ano passado, que, como meio de prova, Elvis, o direito processual brasileiro criou a figura do agente virtual infiltrado, para que ele possa infiltrar na rede para apurar determinadas condutas criminosas, principalmente a corrupção de menores, o crime de estupro de vulnerável, a questão da pedofilia, não é? Então, hoje já tem esse instrumento legal, onde o agente de polícia infiltrado, evidentemente que é autorizado pelo juiz, ouvindo o Ministério Público, para manter um controle de legalidade, ele pode permanecer na rede durante 90 dias, se necessário for, esse prazo é prorrogado, podendo chegar a 720 dias, ele infiltrado como um cidadão qualquer, para apurar esse tipo de prova que às vezes fica difícil se não tivesse esse instrumento legal, que é um instrumento moderno que foi criado recentemente no direito processual brasileiro. Éder? Com relação aos crimes virtuais, crimes eletrônicos, os crimes que estamos citando, doutor, nós percebemos que houve um grande avanço. Inclusive, hoje a justiça também aceita como meio de prova a questão dos arquivos que são compartilhados, das informações que são compartilhadas, ou seja, isso pode ser usado como prova também em determinados casos, e a própria justiça hoje, a gente tem informação de juízes, enfim, de comarcas, que já enviam documentos, solicitações e intimações, inclusive através de mecanismo eletrônico, ou seja, uma intimação hoje acaba sendo enviada até por WhatsApp. Sim, o direito eletrônico começa com o direito do trabalho, né, que é praticamente 100% eletrônico. Então, a própria justiça hoje, ela utiliza do direito, né, eletrônico, da tecnologia, para facilitar. Nós temos hoje no Tribunal de Justiça a intimação WhatsApp, que é um aplicativo, né, social. Então, assim, modernizou sim, já está no Poder Judiciário, até a utilização da intimação, que visa agilizar o trabalho e preservar o meio ambiente, que você não vai ter papel para você intimar as pessoas. Então, nós temos que analisar diante de uma concepção macrosistêmica. Hoje nós temos, por exemplo, grupos de redes sociais que têm que tomar muito cuidado. O aviso de blitz de polícia é crime. É crime. Está no artigo 265, que prevê uma pena pesada, não é, que seria atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, que é atentar contra a segurança ou funcionamento de serviço de água, de luz, força, calor ou qualquer outro serviço de utilidade pública. A pena é de 1 a 5 anos, além de multa. Então, o cidadão pode responder por esse tipo de delito
E se, por exemplo, você imagina que um cidadão avisa que está tendo uma blitz, e aí ele passa da blitz, ele desvia o caminho em alta velocidade, e lá na frente ele atropela um transeunte, né? Porque estava em alta velocidade, ou porque estava embriagado, ou porque estava sem carteira. Então, aquela pessoa que avisou, ele pode responder num homicídio doloso. Por quê? Porque o crime praticado por aquele que recebeu a informação e desviou, ele pode entrar num dolo eventual, porque ele assumiu o risco de produzir dirigindo embriagado, em alta velocidade, ultrapassando os sinais vermelhos, e aquela pessoa que avisou responder num homicídio qualificado, num homicídio doloso, e a júri. Então, assim, essa concepção que nós temos que fazer é bem ampla do perigo que isso causa para a sociedade brasileira.